Efésios, capítulo de número 6. Graças a Deus. A partir do versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito isso, ficai firmes. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, todos nós sabemos que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, e juntamente com essa carta, nós teremos a carta de Filemão, Filipenses e Colossenses. Foram 4 cartas que o apóstolo Paulo vai escrever enquanto ele estava preso naquilo que nós conhecemos como prisão domiciliar, aonde ele estava em Roma e foi prisioneiro, e ali naquela cidade ele escreveu essas 4 cartas. E é interessante que a carta aos Efésios, Paulo, ele foi nessa cidade, e nós vamos ver essa história no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19, aonde nós vamos ver que quando Paulo chega nessa cidade, o texto vai dizer que ele prega de tal maneira poderosa, que o Espírito do Senhor começa a fazer tantos milagres naquela cidade, que o povo deseja que Paulo vá para suas casas. E Paulo, não podendo ir na casa de cada irmão que queria que ele fosse, o texto vai dizer que os irmãos agora começam a implorar que Paulo, pelo menos, dê uma parte das suas roupas, de alguma coisa que ele tivesse, para que essas pessoas pudessem levar para dentro das suas casas, e através daquela peça, o que ele tivesse, as pessoas que estiverem dentro da sua casa com alguma doença fossem curadas. E Paulo adverte aquelas pessoas, alguma coisa para eles, vão, mas o que faz o milagre não é esse tipo de coisas que vocês estão levando para casa. O que faz o milagre é o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos entender que a cidade de Efésios, eles tinham uma deusa que eles cultuavam por nome Diana, e o texto sagrado vai dizer que essa deusa, ela era tão cultuada e trazia tanta riqueza para a cidade de Éfeso, que quando Paulo chega naquela cidade e ele começa a pregar o evangelho, que as pessoas começam a abandonar a sua idolatria àquela deusa. Aqueles que viviam de construção de imagem começam agora a entrar em declínio, começam agora a entrar em uma quebra financeira. As pessoas não queriam mais saber das imagens, as pessoas não queriam mais cultuar, até porque os cultos que eram praticados ali em Éfeso era culto de libertinagem, era culto de sexo livre, é uma bagunça. E quando Paulo chega pregando sobre Jesus, aquelas pessoas dizem: a gente não quer saber mais de Diana, a gente não quer saber mais do templo dela, a gente agora quer o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque as pessoas tinham os amuletos de Diana dentro da sua casa, as pessoas cultuavam no templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, mas quando o apóstolo Paulo chega e fala de Jesus, algo diferente acontece. Aquele que é paralítico começa a andar, aquele que é mudo começa a falar, aquele que é cego começa a enxergar, porque quando Deus está na vida de alguém, há um sinal do milagre de Deus naquele lugar.
E o texto sagrado vai dizer que os empresários que viviam da idolatria, de criação de imagem, ficam tão perturbados com aquela pregação, porque eles estavam quebrando os seus negócios. Mas o evangelho estava crescendo, o evangelho estava progredindo. É quando Paulo, ele vai agora no capítulo de número 6, ele já no finalzinho da carta, ele vai destinar a este texto, no capítulo de número 6, a igreja, para que eles entendessem, até porque o tempo em que eles viviam era um tempo de constantemente guerra, sempre as cidades estavam em conflito, guerra de poder. E Paulo, ele agora vai trazer um texto para os irmãos de Efésios, orientando a eles para que eles se preocupassem não somente com as guerras físicas, mas que também existe uma guerra no campo espiritual. Quando nós lemos o capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, Paulo começa o capítulo dizendo o seguinte: irmãos, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam suportar os ataques que virão no campo espiritual. Talvez não faz parte da nossa cultura. Nós temos guerras, mas são guerras internas. Mas nações que têm guerra normalmente, de países contra países, ou então mais ou menos aqui naquele período de Paulo, nós aprendemos que provavelmente enquanto Paulo estava preso, em outras oportunidades que ele teve cativeiro, e ele pregava para os soldados romanos, e ali os soldados romanos se convertiam a Cristo. Quem sabe Paulo, conversando com eles, perguntava, porque pelos textos bíblicos Paulo não tem experiência na área militar. Mas quem sabe Paulo, ele pergunta para ele: me conta, como é que é num campo de batalha? Qual é o tipo de preparamento que vocês precisam fazer antes de ir à guerra? Maneira. Quem já se alistou, e eu lembro muitos anos atrás, em 2007 que eu me alistei, eu lembro que você faz o alistamento e você espera ser convocado para passar por um treinamento, e nesse treinamento vai ver se você serve para servir. E Paulo, ele traz para nós que no mundo espiritual é mais ou menos assim. Estamos em um local que quando você se alista, ou seja, quando você levanta a sua mão e confessa Jesus, ali você está se alistando para o exército de Cristo. E quando você é alistado, ele te chama, você começa agora a se preparar. Porque desde o momento em que nós aceitamos Jesus, mesmo que nós não venhamos a saber, existe um inimigo que está a todo momento de olho em mim e em você. Por mais que você diga, eu sou o crente mais fraquinho, que perigo eu posso dar para o inimigo? Só de você ter levantado a sua mão, ele já vê você como uma ameaça. E tudo que ele quer é que você não entenda que você está em uma constante batalha dentro da sua casa. Às vezes nós estamos dentro do nosso lar e as guerras começam por a gente não entender. A gente não compreende que não é muitas das vezes luta física, mas é luta espiritual. E Paulo, ele começa a dizer, olha, neste exército existe roupas ao qual o soldado deve se equipar para ir à guerra. Quando o soldado passa por um grande treinamento rígido, e agora o seu capitão vê que ele está apto para ir para a guerra, ele agora recebe o uniforme da guerra. Recebe o capacete, recebe a couraça, recebe a espada, recebe o cinto. E o texto vai dizer que mesmo equipado, o apóstolo Paulo diz, revesti-vos de todo o poder de Deus. Porque você pode estar muito bem, conhecer a palavra, saber todos os versículos de cabeça, orar e jejuar o quanto quiser, mas se não tiver revestido de poder, você não pode resistir contra essa luta.
É por isso que Paulo, ele nos chama a atenção que nós devemos nos equipar com todas as armas de Deus, para que nós possamos estar prontos, porque essa guerra existe, é real. Você não vê, mas ela está agora, neste momento, acontecendo neste lugar. Coisas simples do nosso dia a dia, que a gente julga não ser importante, o diabo está a todo momento tentando contra a nossa vida. E quem é este inimigo que Paulo ele faz questão de levantar aqui, para que os irmãos de Efésios e os posteriores, como nós, podemos nessa noite aqui entender. Eu não quero aqui exaltar o diabo, mas eu quero nessa noite trazer uma palavra para nos alertar. Esteja preparado para a guerra espiritual que você está passando. Há uma matéria na teologia chamada de angeologia, que é a matéria que estuda sobre os anjos. E dentro dessa matéria, lá no finalzinho, tem uma outra matéria lá, chamada de demonologia, que é uma matéria destinada aos demônios, a aprender sobre ele. Todos os anjos, até o diabo, um dia já foi bom. Em um tempo em que nós não conseguimos contar, aquilo que é conhecido como o Queiroz, não Queiroz meu sobrenome, mas o Queiroz de Deus, que é um tempo não calculado. Nós vivemos no tempo Cronos, que é o tempo calculado. Deus vive num tempo que não se pode contar. No tempo em que não se pode contar, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que existia milhares, milhões, centenas e milhares de anjos. E esses anjos, eles eram classificados em 4 grupos. Os primeiros, que eram chamados de anjos, que eram conhecidos como os mensageiros. Nós temos algumas aparições de anjos, que eles vêm para trazer mensagens da parte de Deus para o seu povo. Nós vemos mais ou menos quando o anjo Gabriel trouxe a mensagem sobre o João Batista que iria nascer. O próprio Senhor Jesus também, um anjo, apareceu novamente. Existe também um outro anjo que é chamado de querubim, que este aqui também faz parte da mesma matéria, do mesmo grupo que Lúcifer ele era. Por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer no livro de Ezequiel, no capítulo de número 28, que ele era o querubim da guarda, ungido do Senhor. Os querubins, eles têm a função de estarem guardando a santidade de Deus. Nós vemos que quando Adão e Eva pecam, e eles são colocados para fora do jardim do Éden, Deus coloca 2 querubins na entrada para que eles não voltassem. Novamente nós vemos a aparição desses seres, os querubins, quando eles são colocados um de frente para o outro, em cima da tampa da Arca da Aliança. Estes seres, esses querubins, têm a função de guardar a glória de Deus. Outros são chamados de serafins. Nós vamos ver a aparição desses anjos sendo mencionado no livro de Isaías, no capítulo de número 6, versículo de número 3, quando Isaías vai dizer que esses seres, eles estão ao redor de Deus, e a única função que eles têm é de todo momento estar dizendo glória, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Essa é a função desses seres. E há um ser aqui, aonde o historiador ele chama que provavelmente seja único esse ser, que é o arcanjo Miguel. Nós vemos que anjo, querubim, serafim sempre é falado no plural, mas arcanjo sempre fala no singular. Não é regra, mas provavelmente só existe um arcanjo, e esse é o arcanjo Miguel. O anjo que Deus criou, que era o querubim da guarda, que tinha a função de guardar a glória de Deus. Ele era responsável de fazer os outros anjos adorarem a Deus. Um certo dia na eternidade, antes de Deus criar o homem, antes de Deus criar todas as coisas, Ele decide no seu coração se exaltar. E Ele vai dizer assim: eu sou maravilhoso, eu sou glorioso, e eu posso me assentar no trono de Deus, ou quem sabe, até mais alto de Deus eu posso me aceitar. Isso está no livro de Isaías, no capítulo de número 14, a partir do versículo 12.
aonde o texto vai dizer que quando este anjo, ele intenta no seu coração, e diz o seguinte, ó, subirei eu aos céus mais alto do que o trono de Deus, e ali colocarei o meu trono. O texto diz, veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei acima das altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele começou a se sentir igual a Deus. E a soberba, o orgulho no seu coração, ele agora começa a arquitetar um plano para tentar tomar o poder de Deus. Isso lá no céu. Essa rebelião aconteceu lá no céu. Só que Deus não tolera rebelião no meio dele. E ele é jogado para baixo. Nós vemos que quando Deus cria o homem e a mulher, está todo mundo feliz, todo mundo contente. Mas de repente Satanás entra para estragar tudo novamente. Tudo que o diabo tenta fazer é destruir aquilo que eu e você, Deus tem planejado para nossas vidas. Tudo. Ele não tem poder de tocar a sua vida, mas ele tem poder de te alfinetar e te influenciar ao mal. Ele pode chegar e dizer para você o seguinte, ó, vá lá e rouba. Mas ele não pega a tua mão e faz você ir lá roubar. É você por escolha própria. Ele influencia, mas ele não te ordena a fazer nada. É esse álibi que ele usa contra Eva. Esse álibi que ele usa. Eu não obriguei ninguém a nada. Só conversei com ela. E ela caiu no meu papo. O diabo tem esse poder. E muita gente por aí achando que ele é um cachorro que late, mas não morde. Eu lembro de um tempo e que eu já fiz isso por ignorância, e que o pregador estava pregando alegre, contente, e de uma hora, irmão, levanta o pé e pisa na cabeça dele, eu igual doido, gritava e pulava, achando que eu estava pisando na cabeça do diabo. O diabo, querido, ele fez rebelião no céu, foi lançado para a terra, fez rebelião no Éden, criado por Deus. E tu acha o que ele pode fazer neste mundo aqui caído? É por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século já cegou o entendimento das pessoas para que não vejam a glória do Evangelho que é em Cristo. Eu e você que estamos aqui todos os dias somos atacado pelo inferno para desistirmos da cruz de Cristo. Você pode ser o crente espiritual, orar, jejuar, fazer o que você quiser, mas ser espiritual não impede do diabo se levantar. Você orar, o diabo não lhe impede de se levantar contra você, porque a Bíblia Sagrada diz que havia um homem chamado Jó, que ele era reto, temente, que se desviava do mal, mas mesmo assim o diabo se levantou contra a vida dele. Ser fiel não significa que vai ser ausente de problemas e de levante contra o diabo. Pelo contrário, quanto mais você se aproxima e faz a vontade de Deus, mais o diabo vai se levantar contra a sua vida. Às vezes está tudo bem, tudo dando certo, mas de repente vem um vento que você não entende nada, e o negócio vira de cabeça para baixo. Problema com o filho, problema com o marido, com a esposa, tudo uma bagunça e você não entende. Isso é forças espirituais nos atacando. Às vezes doença, enfermidade, briga,
problema de todos os lados, e a gente não conhece, não tem intimidade, não tem conhecimento de quem é que está atacando, a gente acha, não, é o marido, é a esposa, é o vizinho, e não é. Muitas das vezes é o diabo que está influenciando contra a sua vida. Nós não vemos no Antigo Testamento muitos relatos da aparição do diabo. Até porque Israel constantemente vivia em conflito com seus inimigos físicos. E ali nós vemos uma apresentação de como é mais ou menos na vida espiritual. Uma guerra sem parar a todo momento. Você já viu soldado na guerra ficar de bobeira? Soldado na guerra de bobeira, ele é morto. Enquanto um dorme, tem que ter outro vigiando. Enquanto um está descansando, limpando as suas ferramentas, tem que estar outro preparado, armado até os dentes, para que quando o inimigo, porque o inimigo ele se apodera do fator surpresa. Você nunca sabe quando ele vai vir, mas você tem que estar sempre preparado para ele. E a Bíblia Sagrada nos diz que Paulo orienta esses irmãos que não vão para essa guerra despreparado. Irmãos, eu conheci muita gente nesse meu apenas 32 anos de idade, que se julgava muito espiritual e que dizia assim como muitos pela internet aí, ó, eu tenho um dom de desmanche, eu tenho um dom de caçador de demônios. E hoje, sabe onde é que essas pessoas estão? Estão na vida usando cocaína, se prostituindo, ou quem sabe já está até morto. Tem um que eu conheço que começou a andar com um grupo aí que gostava de entrar na madrugada para poder ficar tirando trabalho de cemitério. Sabe o que aconteceu com ele? Ficou maluco, anda pela rua aí se mijando, não sabe mais nada. Brinca com a coisa espiritual sem Deus mandar você brincar, sem mandar você entrar. Não brinque com o diabo. Tem gente aí que acha que o diabo não tem poder. Quando Deus jogou ele para baixo, ele não perdeu o poder que ele tinha. Ele continuava. Ele não tem poder contra Deus. E ele não tem poder contra os anjos de Deus. Mas você são matéria. Se você não estiver revestido de Deus, você é sucumbido por ele. Se Deus tirar sua mão de mim e de você, não resta nem fumaça para contar a história. E tem um monte de bestão dizendo por aí, eu sou bom, eu sou de Deus, eu faço, aconteço. E Deus dizendo, se eu tirar a minha mão de você, o diabo não deixa nem um fio de cabelo sobre a sua cabeça. Porque por permissão de Deus, o diabo veio e arruinou a vida de Jó. Deus deixou e deu limite. Imagina se Deus não dá limite. Queridos, a nossa vida é uma constante guerra espiritual. Olha só o que a Bíblia Sagrada vai dizer no livro de Zacarias. O Antigo Testamento não fala muito, mas algumas passagens falam sobre este inimigo. Olha o que o livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 1, vai dizer. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. Olha só, além de ele ficar todo dia tentando achar uma brecha para me derrubar e para te derrubar, ele fica a todo momento, quando tem a oportunidade de pegar uma falha minha e sua, de levar até diante de Deus. Da mesma maneira que ele fez com Jó, que ele se mete no meio ali, como intrusão, se mete ali no meio ali e começa agora a dizer, Deus, está vendo lá? Pecador, não merece a tua graça. Hoje então, que Jesus morreu por nós, ele pode dizer, ó, ô Salvador, ô Jesus, está vendo lá? Pecou, está na tua casa, está lá, mas toda hora erra, tropeça. Vale a pena ter morrido por isso aí? É mais ou menos o que ele está fazendo aqui. Havia um sacerdote e o diabo estava o acusando para que o anjo do Senhor viesse matá-lo. Todo dia o diabo ele vai diante de Deus julgar a mim e a você.
Sabe o que um acusador faz? É pegar os crimes daquela pessoa e levar até o juiz e dizer: merece ser punido, merece ser condenado. Mas só que o livro de Apocalipse 12, 10 diz o seguinte: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado. Ele está com o tempo prestes a acabar. Aquele que se levanta contra a minha e contra a sua vida, ele sabe que o tempo dele está acabando. É por isso que ele entra em desespero para acabar com a minha e com a tua vida. Porque para ele não tem mais chance. Mas ele sabe que para mim e para você, a salvação ainda está em validade. Nós não fomos feitos para pecar. Mas quando o homem peca, a Bíblia Sagrada em 1 João capítulo de número 2, versículo 2, se não me falha a memória. João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que o diabo se levanta para te acusar de algum crime, Deus está dizendo através de Jesus: eu sou o teu advogado. Eu revogo a tua causa. O diabo, ele sabe que o tempo dele está acabando. E o que é que ele faz? Ele sempre prepara o seu exército para contra-atacar. O diabo normalmente ataca a nossa vida em 3 partes. Primeiro, pessoal. Segundo, familiar. E terceiro, coletivo, nas pessoas que estão ao nosso redor. Nós vemos que o próprio Senhor Jesus, tanto em Mateus como em Lucas, no capítulo de número 4, ambos os livros, vai contar que Jesus, depois de ser batizado, ele se retira e vai passar um período de 40 dias em jejum e oração. E o texto sagrado diz em Lucas, se você ler Lucas 4, versículo 11, é o único que vai falar. Vai dizer que depois que ele foi tentado pelo diabo, e Jesus estava o quê? Cheio da presença de Deus. Mesmo sendo Deus, vamos falar de uma forma humana, ele estava cheio da presença de Deus, sim ou não? Qual é o homem hoje que consegue ficar 40 dias em jejum e oração se consagrando? Jesus fez. Isso impediu do diabo tentar ele? O que é que o diabo aparece para Jesus? O que é que ele faz? Porque tem, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque tem muita gente que fala assim: não, eu oro de madrugada, eu jejum 5 vezes na semana, faço um monte de coisa, então não vai se aproximar de mim. É ruim, hein? Quanto mais você se santifica, mais ele aparece para você, para tentar te destruir, para colocar medo em você. Irmão, Jesus cheio de Deus, ele aparece e diz assim: ô Jesus, tá cheio de fome, não tá? Toma aqui, pega essa pedra e transforma em pão e alimenta a tua fome. Aí Jesus olha para ele e diz: eu estou cheio de fome. É verdade, mas o que eu estou me alimentando é melhor do que o que é físico. O pão que eu estou me alimentando, ele é mais importante, porque o que eu vou fazer através dessa santificação aqui vai ser muito mais poderoso. O diabo, ele não quer que eu e você entendamos os propósitos que Deus tem para a nossa vida. O diabo está chegando para nós, tentando oferecer aquilo que todos nós gostamos. O diabo tenta nos distrair com aquilo que nós gostamos. Quem não gosta de ficar o dia todo com perna pro ar assistindo televisão, vendo o jogo, quem gosta de ver, é muito bom.
Mas você sabe que você precisa constantemente estar em contato com Deus. E se você não lutar contra a tua vontade, você não consegue ler nenhum versículo da Bíblia. E isso que o diabo quer. Ele te oferece, ó, que jejuar, o que orar, o que ler a Bíblia, o que? Toma aqui, toma um controle de televisão, vê o futebol aí, rapaz. Fica à vontade. Faz o prazer da carne. Outra hora tu faz isso. Mas Jesus olha e disse, não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que fortalece as nossas vidas é a palavra de Deus. É muito bom teatro dentro da igreja. É muito bom ter eventos na igreja. É muito bom. Mas o que permanece com a igreja de pé é a palavra, é o poder, é a consagração, é a separação para o Senhor. E o diabo não deixa, continua. Leva ele a um alto cume. Mostra toda aquela multidão, todos aqueles povos, diz a ele, ó, vou te dar. É teu se você quiser. E o diabo sabe, irmão, que todo ser humano gosta de ser elogiado. Gosta que alguém bata no seu ombro e diz, você é bom. Tu pregou pra caramba hoje, cantou pra caramba. O ser humano é vaidoso. Mas Jesus disse para ele, Satanás, aqui não. Só a Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Ao Senhor dos Exércitos seja toda a glória e honra. Para terminarmos, Lucas 4:11 e Mateus 4 não vai falar, mas Lucas 4:11 vai dizer que depois que o diabo tentou Jesus e foi aprovado, sabe o que a Bíblia diz? Que o diabo saiu da presença de Jesus, mas por pouco tempo. Porque você pode vencer o diabo em alguma área da sua vida agora, mas amanhã ele já está preparando um novo ataque contra a sua vida. Tu pode sair daqui hoje, eu venci. Venci o diabo. Senti que venci. Não fiz aquilo que ele queria que eu fizesse. Mas amanhã, ele talvez volta com a mesma, com outra maquiagem. Para fazer com que você peque novamente. Para fazer que volte a fazer aquilo que não agrada a Deus. Aí você pode perguntar assim, Ricardo, já basta eu lidar com as minhas lutas diárias, humanas que temos que lidar. É doença, é desemprego, é falta de dinheiro, é aumento das coisas, é problema nisso, problema naquilo. Ainda tenho que me preocupar ainda com ataque espiritual. Porque o que vai te vocacionar para a salvação é você resistir aos ataques do diabo contra a sua vida. Temos que lutar, porque o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. O crente não é forte porque ele prega ou porque ele canta. O crente, ele é forte porque ele se submete a Deus, resiste ao diabo e Deus vai lhe sustentar. Jó poderia dizer, Deus me tirou tudo, me arrancou saúde, me arrancou meus filhos. Mas ele olha e diz, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o seu nome, eu não vou negar o teu nome, Deus. Porque Jó poderia negar o nome de Deus, Jó poderia amaldiçoar o nome de Deus. Quantas pessoas por menos estão amaldiçoando Deus
porque não conseguiram alcançar aquilo que queria. Mas Deus está dizendo para nossas vidas aqui nessa noite: revistam-se do meu poder. O que faz uma igreja existir é o poder de Deus. Precisamos do poder de Deus, querido, para existir, para aguentar. Tu acha que você está aqui nessa noite aqui por causa de quê? Às vezes tu acha assim, estou na igreja lá, estou perdendo tempo. Mas você não sabe, tem um poder que está sobre a sua vida, que mesmo você fraquinho, que mesmo você se rastejando, está te conduzindo a ter esse lugar, porque Deus tem ainda uma obra sobre a sua vida, e é isso que o diabo não quer que você entenda. Para quem gosta de futebol, aí eu falo uma linguagem que vai entender. No futebol, o time inimigo, ele assiste o jogo daqueles que eles vão ter que jogar em uma futura oportunidade, para conhecer quem são os fortes, quem são os fracos, quem pode atacar, quem tem que colocar alguém que vai ficar rodeando aquele jogador ali para impedir que ele venha contra-atacar. No mundo espiritual, mais ou menos assim, o Satanás fica olhando quem é o crente que ele pode investir para tentar derrubar. Porque se ele derrubar aquele crente, outras pessoas que dependem da vida dele de pé vão cair também. Você que está aqui, a sua família ainda não caiu porque você ainda está debaixo da potente mão de Deus. Quando você pensar em desistir e abandonar a Cristo, lembre-se que você tem um marido, que você tem uma esposa, que você tem um filho, que depende da sua vida permanência aqui. Mas está doendo, aguenta, porque Ele vai te sustentar contra todo ataque. Então você vai sair daqui nessa noite entendendo que tudo que está se levantando contra a sua vida é o diabo tentando fazer com que você não entenda que uma grande vitória da parte de Deus está chegando para a sua vida. Ainda que você saia dessa guerra todo arrebentado, cheio de ferida, quebrado, sangrando, mas você vai vencer, porque o leão da tribo de Judá vai te garantir a vitória. Olha o que 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3 diz: mas o Senhor é fiel, e Ele vos fortalecerá, e os guardará do maligno. Eu e você não temos força, eu e você não somos capazes, mas o poder que Deus está derramando sobre nossa vida aqui nessa noite, Ele vai te dar capacidade para suportar todo ataque e sair dessa luta mais fortalecido, mais equipado, mais cheio da experiência e da glória de Deus. Todo soldado, quando termina a guerra e o exército é campeão, os soldados que sobreviveram vêm fazendo o quê? Recolhendo os que foram feridos. Não esqueçam daqueles que estão feridos, porque nessa guerra tem muita gente ferida. Tem gente que é sem vergonha, não vale nada mesmo não. Pessoas de Deus, e que infelizmente foram feridos no campo de batalha. Deus está dizendo, você vai ter condições de sair dessa peleja vitorioso e vai trazer outros que foram feridos na guerra. Para encerrar, a nossa esperança é que um dia tudo isso vai passar. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 até 9 diz: e houve uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão.
E o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficiente forte. Assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele e a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que enganaram o mundo todo. E ele e os seus anjos foram lançados no inferno. A nossa esperança é que o nosso general já venceu a guerra por nós. Essa guerra já está decretado desde a eternidade. É vitória para o povo de Deus. É vitória para a igreja. Você não vai perder e nem vai ser destruído, porque o Senhor que guerreia nossas pelejas está do nosso lado. Aleluia. Quantas vezes no deserto Israel se viu em situações que se julgava não ter situação para vencer, e Deus olhou e disse: se vocês me colocarem na frente, se eu for o guarda de vocês, se eu for o cabeça de vocês, não tem macumba, não tem diabo, não tem feitiço, não tem nada, poder nenhum das trevas contra a sua casa. Maior é o poder de Deus sobre este lugar. Nenhum diabo tem poder contra a tua vida. Porque são muitos inimigos. Ele diz, é potestade, são legiões, são seres nas regiões espirituais, lutando todo dia. Mas a Bíblia Sagrada diz que o Senhor, Ele é o guarda fiel. Eu e você entramos em pânico, eu e você entramos em desespero, quando bate a doença na porta, quando bate o conflito no casamento, quando bate diversidade dentro de casa, a gente entra em pânico, por mais crente que seja, mas o Senhor diz, eu estou pelejando por você. Êxodo 14:14, e vocês calareis, essa peleja não tereis que pelejar, eu sou o Senhor que peleja as vossas guerras. Deus fez homens que não sabiam lutar se tornarem soldados experientes de guerra. Você que está aqui nessa noite diz, Senhor, eu não sei fazer nada dentro da igreja, ou talvez nem se interesse de fazer, mas Deus está dizendo, mesmo com a tua pouca força, eu estou te dando renovo aqui nessa noite, porque só cheio do poder conseguiremos vencer todo o ataque do diabo. Amém? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha plena convicção, querido. Eu não trouxe essa mensagem aqui para te trazer medo, mas eu trouxe essa mensagem para te dizer que esse inimigo, ele é real. Mas mais real é o Deus que está sobre a nossa vida. Porque ele pode até tentar, ele pode até criar levantes contra a minha e a sua vida, mas o Senhor está do nosso lado. Porque ele diz, como eu venci, vocês também vencerão. Levanta a sua mão, você que acredita, diga, eu tomo posse todas as armaduras de Deus, para nessa batalha espiritual, vencer todos os ataques, no nome do Senhor dos Exércitos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela noite desse dia em que nós nos reunimos mais uma vez, para poder, Senhor, cultuar o teu santo nome, bendizer o teu santo nome. Senhor, rendemos graças a ti, louvamos a ti, ó Pai. E também nos deleitamos na tua palavra. E te pedimos, ó Pai, equipa cada crente aqui nessa noite, com o capacete, com a couraça, com o cinto, com, meu Pai, a espada,
começa agora a revestir cada crente de poder aqui nessa noite. Do fraquinho, meu Pai, começa a dar sobre ele poder agora, Pai. Começa a encher esse meu irmão. Começa a encher essa minha irmã, que está passando por guerras, conflitos internos dentro dos seus lares. Mas em nome de Jesus, diante do teu poder, nós podemos vencer todo ataque do inferno. Por isso, nessa noite, ó Pai, eu te peço, enche-nos com o teu poder, enche-nos com a tua glória, para que possamos resistir e nos submeter diante de Ti. Nos leva, Senhor, para nossos lares em segurança. Guarda, Senhor, da mesma forma que o Senhor nos trouxe, o Senhor nos leva em segurança. Nos protege, meu Pai, de todo perigo, de todo acidente. Nos protege, Senhor, de todo homem mau. Que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe a todos os que vieram e aqueles que não puderam vir. Como já foi orado nessa noite, que o Senhor continue, meu Pai, derramando sobre a vida do pastor Ricardo a tua cura, sobre a irmã Silvana, a recuperação, Senhor, também do esposo da irmã Silvana, a todos aqueles que já foram orados nessa noite aqui, que estão com enfermidade, que eles sejam curados, que todo ataque do maligno, meu Pai, caia por terra nessa vida hoje, e que ele possa sentir o renovo da sua glória neste lugar. Nos dá uma semana de vitória, e que venham, Senhor, grandes milagres e grandes respostas nessa semana, notícias boas, respostas que estamos esperando da tua parte. Nos abençoa e em nome de Jesus, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor nos faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. E todos que saem nessa noite aqui crendo, são soldados de Deus, feitos para vencer. Cele esse culto dizendo: vá em paz em nome do Senhor Jesus.